Olá, sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal, que legal, todo mundo que tá entrando. Oi, Débora, oi, Nicole, oi, Kátia. Saudade de vocês. Oi, Marco, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui a nutricionista Natália e a gente vai conversar sobre um tema muito legal que é distúrbios alimentares. Então fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Ela tem um projeto super legal, super bacana e ela vai conversar também com a gente sobre esse projeto dela. Vou chamá-la aqui para entrar conosco. Prontinho, convite enviado. Obrigada para todo mundo que está aqui, que está acompanhando com a gente. Olá, tudo bem? Oi, Boa olá, noite, seja boa bem-vinda. noite. Obrigada. Um Acho muito prazer legal estar o aqui tema com de hoje. você. Ai, o prazer é todo meu, viu? Acho esse tema muito legal, muito importante, né? E eu também fiquei sabendo, sigo, enfim, o seu trabalho e já me elogiaram muito. E aí, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que você quiser sobre a sua profissão e depois especificamente sobre o seu projeto e sobre o seu trabalho com transtornos alimentares. Beleza. Boa noite, todo mundo. Então, meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista. Eu moro hoje perto de São Paulo, em São José dos Campos. Eu trabalho aqui com atendimento clínico. E eu também, tenho a minha história, a minha história com transtorno alimentar, ela vai permeando tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Então, enquanto eu estava fazendo a faculdade de nutrição, eu acabei ali desencadeando um transtorno alimentar. Então, durante 6 anos da minha vida, eu estive lutando com transtorno alimentar, primeiro sem saber o que eu estava vivendo, por desconhecimento, né? E até o momento em que eu fui diagnosticada, eu vivia com vários conflitos com a comida sem saber que aquilo era um problema, e depois lutando, né, pela superação através do tratamento. E eu passei por todos os tipos de transtorno alimentar: anorexia, bulimia, transtorno de compulsão, e isso foi gerando em mim uma grande angústia, tanto em relação à minha vida pessoal, por sentir que eu não conseguia me alimentar, que eu não conseguia cuidar de mim, perceber os malefícios que estavam acontecendo na vida, quanto também na vida profissional, porque a minha grande frustração foi quando eu cheguei nos semestres finais da faculdade, que a gente aprende a prescrever cardápio, e a minha grande frustração foi que eu não conseguia seguir os cardápios que eu prescrevia para mim. E isso foi, assim, uma frustração imensa, foi um divisor de águas, porque eu comecei, já vinha, né, com uma certa crise em relação à escolha da profissão, e naquele momento eu fiquei totalmente perdida. E foi então nessa época que eu já estava vivendo um tratamento de transtorno alimentar que eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei então a entrar em contato com a abordagem de trabalho que eu tenho hoje, que a gente chama de abordagem não prescritiva, né, alguns falam nutrição comportamental, mas que é uma abordagem sem dieta. Então eu fui me especializando nisso, né, fui me especializando em transtorno alimentar. E hoje eu trabalho com fui me tratando, né, fui conseguindo a recuperação, e hoje eu trabalho com essa abordagem, ela tem o foco no comportamento alimentar, né, o foco em ter uma relação saudável com a comida, e nisso eu fui criando vários projetos, na verdade, né, um deles que é o de Bem com o Meu Prato, que é a minha página aqui nas redes sociais, no YouTube, onde eu comecei a divulgar informação sobre ter uma relação saudável com a comida, né, sobre ser saudável, ir muito além de nutriente, que a comida ela traz vários significados para nós. Então, o nome da página traduz bem isso, que é de Bem com o Meu Prato. E eu também sou cofundadora do Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é um instituto pensado para profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, em que a gente traz formações para trazer um olhar para a nutrição para além dos nutrientes, né? A gente traz formações para trabalhar essa abordagem não prescritiva nos consultórios,
por meio desse instituto, também fui coautora do livro Em Paz com a Comida, que é um livro pensado para todos os públicos, que ele programa uma trajetória de reflexões em que você vai olhando para a sua própria relação com a comida. E por fim, aqui no Vale do Paraíba, que é a região onde eu moro, nós também temos um grupo especializado aí em transtornos alimentares, que é o GIETA, Grupo Interdisciplinar de Estudos em Transtorno Alimentar. E aqui a gente faz algumas ações de conscientização, programamos grupos de estudos em transtornos alimentares e temos esse objetivo de trazer conscientização justamente com foco nesses transtornos que estão aumentando cada vez mais. É isso. Nossa, sensacional. O pessoal até colocou aqui show de bola e tudo mais. Ai, que legal. Quando a gente pensa em transtornos alimentares, para quem está assistindo a gente agora, como que a gente poderia definir isso? O que é um transtorno alimentar? E aí essa mesma definição a gente dá para todas as áreas? A nutrição enxerga da mesma forma que a psicologia um transtorno alimentar? Bom, o transtorno alimentar, então, hoje, né, eles são considerados distúrbios psiquiátricos, doenças psiquiátricas, e eles envolvem uma relação bem conturbada com a comida, né? Cada tipo de transtorno alimentar vai ter as suas especificidades, mas todos eles envolvem uma relação muito ruim com o corpo, muito ruim com o peso e com a comida. Então, comer começa a ser algo muito difícil, começa a atrapalhar as outras áreas da minha vida, começa a colocar a minha saúde em risco, né? Dependendo dos comportamentos alimentares que eu vou tendo, que são disfuncionais, né? Falando aí em termos bem mais simples, né? Seja um transtorno em que eu vivo muita restrição alimentar, né? Que eu me privo de alimento, ou em outros transtornos em que eu tenho momentos de muito exagero, momentos de compulsão alimentar e comportamentos compensatórios, seja o exercício depois para compensar, ou outros comportamentos ainda mais graves. Então, um transtorno alimentar é quando existe essa relação muito conflituosa com a comida, a ponto de atrapalhar a sua vida, não? A comida vira o centro da sua vida, a comida e o corpo, e começa aí, então, trazer alterações mesmo para a sua saúde física, para além da saúde mental, inclusive tendo uma taxa de mortalidade significante. E em relação à sua pergunta, eu acho que hoje, até certo tempo atrás, né, eu acho, posso dizer assim, a nutrição e a psicologia tinham visões mais diferentes. A psicologia trata muito mais, não é muito a minha área, né, mas eu fiz a pós em psicologia e transtornos alimentares, e as discussões que a gente teve é que dentro da psicologia o transtorno alimentar ele é muito visto como um sintoma. É um sintoma de alguma outra questão que a pessoa vive e ela acaba desenvolvendo, por diversas causas, né, o transtorno alimentar como um sintoma. Então, ele é uma doença, mas também pode ser um sintoma de outras questões muito maiores. Hoje, com o crescimento da abordagem não prescritiva da nutrição, que é essa abordagem para além do nutriente, eu tenho visto que a nutrição e a psicologia estão mais em sintonia. O nutricionista que trabalha com transtorno alimentar também vê como um sintoma. Então, por isso mesmo que não trabalha com dietas, mas trabalha com entendimento do que a comida significa, do que aquele comportamento significa. Então, hoje, a gente tem também buscado mais ainda o atendimento multidisciplinar e as ciências estão se unindo, né? Perfeito. Então tem um olhar um pouco mais integrado, né? Porque é justamente isso. Né? Não dá pra gente olhar só para uma parte, porque a nutrição é muito importante, mas também é importante a gente entender alguns outros aspectos que estão ali influenciando esse indivíduo no comportamento dele. Quais são as principais causas dos transtornos alimentares? Esse é um tema bem complexo, assim, né? Bem debatido, porque tem muito estudo, tem muita informação e não é totalmente entendido, né? Todas as causas que podem estar ligadas, mas o que a gente sabe é que são muitas causas. Tem causas, tem pontos que envolvem genética, né? Uma predisposição genética, tem questões relacionadas à família, questões relacionadas à própria personalidade da pessoa, relacionadas ao ambiente onde a pessoa vive. Até quando a gente estuda transtorno alimentar, a gente entende que tem alguns
algumas causas que favorecem uma predisposição, como por exemplo as genéticas ou a família, né, em que a pessoa vive. Temos aquelas causas que são as que engatilham o transtorno alimentar, né, então que dão aquele start, que muitas vezes está associado a um trauma, né, muitas vezes uma situação de abuso na infância ou na adolescência. E um dos gatilhos muito falados e que para a grande maioria das pessoas que têm transtorno alimentar foi ele que acionou, é a prática de dietas. Para muitas pessoas que têm transtorno alimentar, foi ao fazer uma primeira dieta que essa relação com a comida foi piorando até se transformar realmente numa coisa doentia. Então, o gatilho das dietas é muito falado, uma dieta restritiva, uma dieta proibitiva. E nós temos também os fatores que são aqueles que vão mantendo o transtorno alimentar. Então, tem aqueles que predispõem, os que engatilham e aqueles que mantêm. E na parte da manutenção, a gente também vê muita questão cultural, né, dos padrões de beleza, dessa perfeição relacionada à magreza, ou a magreza relacionada à felicidade, a pressão, principalmente para mulheres, né, homens também, mas principalmente para mulheres, de terem um corpo perfeito. Então, toda essa pressão sociocultural, ela também vai ajudando com que esse transtorno se mantenha. E quando a gente fala em transtorno alimentar, é mais ou menos como se a gente estivesse falando de um alcoólatra. Uma vez que essa pessoa entra no tratamento, esse tratamento ele permanece para o resto da vida dela, ou ela tem uma cura e aquilo acaba não acontecendo novamente? Ou ela existe alguma possibilidade de que ela volte a ter uma anorexia, uma bulimia, e por isso ela precisa estar sempre sendo assistida, sempre com uma equipe, enfim, sempre fazendo um tratamento, assim. Esse tema, ele também é bem polêmico, né? A gente tem vários autores que acreditam que existe uma cura total e tem outros que não. Eu acredito que é possível, sim, a total recuperação, a cura total, né? E eu acho que faz parte do tratamento. Posso falar mais pela nutrição, mas acredito que na psicologia também, né? Pelo que eu vejo dos meus colegas, um certo preparo da pessoa para que ela aprenda as técnicas e ferramentas e se mantenha em monitoramento, né? Então, eu acho que nesse ponto que a gente entra nessa polêmica de que há cura ou não. Então, a pessoa, não é que ela precisa ficar em tratamento, mas ela aprende ferramentas para se observar, para quando aqueles pensamentos de restrição ou aqueles pensamentos alterados apareçam, ela mesma já consiga fazer esse exercício, né, de trabalhar isso. Então, até como falando por uma pessoa que já teve transtorno alimentar, eu considero que é possível a total cura. Então, falando aí da minha experiência, né, quando acontece algum problema e eu detecto algum pensamento mais nesse sentido, eu já tenho essas habilidades para decidir que não é por aí que eu quero. Então, eu acredito nessa remissão total, mas as estatísticas mostram também que para uma certa porcentagem dos pacientes é possível que eles fiquem passando por recaídas, né? Que esses transtornos eles vão voltando. Então, eu acredito que a pessoa precisa aprender essas ferramentas e para ela aprender pelo menos observar se esse transtorno está voltando para daí buscar ajuda novamente. Perfeito. E qual que é a incidência dos transtornos alimentares no Brasil? E aí, se você puder, não sei se você tem esse dado específico, mas o que a gente tem mais? A gente tem mais pessoas com transtornos ligados à restrição alimentar ou à compulsão alimentar? Assim, números exatos não se tem. No mundo inteiro já não temos estatísticas exatas e no Brasil menos ainda, por serem condições ainda não tão bem faladas, né? Assim, hoje em dia a gente até todo mundo já ouviu falar, mas ainda há muito tabu, muita má informação. Então, muita gente que tem, muitas vezes não vai procurar ajuda ou mantém em silêncio, sabe, mas mantém em silêncio. Então, a gente tem muita subnotificação. Mas no Brasil nós temos vários estudos populacionais feitos em universidades ou escolas que mostram dados bem altos. Agora eu não vou saber falar, mas em relação à anorexia versus o transtorno de compulsão alimentar,
o de compulsão alimentar é muito mais frequente. Tá, Tanto que tem alguns estudos tem vários estudos que mostram que dentre as pessoas com obesidade, sobrepeso e obesidade, tem um estudo bem interessante que foi feito com uma revisão de 30 outros estudos de pacientes que foram buscar perda de peso, então eles tinham sobrepeso ou obesidade e entraram em programas de tratamento, e eles encontraram uma prevalência de compulsão alimentar, de episódios de compulsão alimentar, entre 20% e 50%. Então, a nossa, gente tem dados bem alarmantes em relação aos episódios de compulsão alimentar. tá, perfeito. E quais são os tipos de transtornos alimentares que existem? Hoje, pelo Manual de Diagnósticos, que é o DSM, eles trazem 6 tipos de transtorno alimentar, mas mais relacionados, 3 são mais relacionados à infância, né, que é o de pica, o de ruminação, e o restritivo evitativo, né? Então são mais ligados a outras questões, eles são mais ligados até a gente chama no Brasil às vezes de transtornos de alimentação para diferenciar. Tá. E os transtornos alimentares, os 3 que são trazidos pelo DSM são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Aí nós temos alguns outros que eles não são ainda considerados transtornos alimentares, que eles ainda estão numa classificação que são transtornos alimentares não especificados, que é os que a gente ouve falar como ortorexia nervosa, vigorexia, e alguns outros transtornos que ainda não são considerados exatamente um transtorno fechado, mas a gente já vê bastante crescimento também. Ó, a Nicole mandou uma pergunta. Ela perguntou como é feito esse trabalho nutricional sem a dieta. Então, o foco do tratamento nutricional sem dieta está muito nos comportamentos alimentares. Então, a gente busca identificar quais são os comportamentos disfuncionais que a pessoa tem. Então, por exemplo, se ela apresenta compulsão alimentar, é um trabalho muito mais investigativo, né? Muito mais profundo. Então, a gente vai buscando entender como é essa compulsão, em que momento ela acontece, quais são as causas, né, se existe alguma questão emocional envolvida que possa ser observada, se existem outros gatilhos. Então, ele é um trabalho muito mais próximo. Pelo menos o meu jeito de trabalhar, né? A gente tem consultas mais frequentes, a gente se vê com mais frequência, são tratamentos mais de longo prazo. Então, a gente vai trabalhando esse processo de investigação e a partir do momento que a gente entende as causas, a gente vai trabalhando em cima dessas causas. E no meio disso, eu trabalho com uma linha aqui também que chama alimentação intuitiva, mais especificamente, e a gente trabalha muito fazer as pazes com a comida. Então, sair desse universo de terrorismo nutricional, né, de carboidrato, proteína, e a gente começa a falar sobre comida, sobre quais comidas são importantes para você, o que você gosta de comer no café da manhã, o que é importante. E também vamos trabalhando muito com sinais do corpo, tanto fome e saciedade, que são 2 sinais que eu sempre trabalho muito, que vão nos indicando quanto a gente precisa, quanto também outros sinais, né, seja intestino, pele, que possam estar mostrando alguma questão alimentar. Então, ele é um trabalho mais contínuo e mais de longo prazo. Muito legal, porque o paciente sozinho consegue depois em casa também identificar se ele está com alguma questão, porque ele mesmo vai aprendendo a se autogerir, né? Ele vai conseguir sozinho saber que legal. O objetivo é a autonomia alimentar, né? Eu acredito que todo mundo sabe comer. Todo mundo tem, é uma coisa muito íntima, né? De cada pessoa. Então, o objetivo é que cada pessoa recupere a sua autonomia alimentar. É por isso que eu não prescrevo dieta, porque para cada pessoa é de um jeito. Então, eu vou trabalhando para que a pessoa vá descobrindo o ritmo alimentar dela, o que funciona para ela, o que funciona na vida dela, na rotina dela. Então, eu vou guiando e a pessoa que vai fazendo essas descobertas. Tá? E a gente pode dizer que normalmente a gente come mais do que precisa mesmo? Olha, até pode ser. Depende da mas, pessoa, assim, né? Mas a maioria. Existe. Hoje nós temos. A maioria das pessoas tem uma relação bem conturbada com a comida, porque a gente já cresce desde pequeno
Os meninos também, mas principalmente as meninas, tanto que a maior parte das minhas pacientes é mulher, porque já desde pequeno a gente já vai inserindo na cultura do corpo perfeito, né, que tem que pesar tanto, que e já vai desde pequeno fazendo dietas ou desde a adolescência. Então a gente chega na vida adulta bastante desconectado dessa questão de fome, de saciedade, de um comer normal. Eu faço uma analogia que comer deveria ser um processo um pouco mais natural, mais orgânico do que ele está sendo divulgado hoje, assim como é fazer xixi. A gente não precisa de uma orientação para fazer tantas ml de xixi a cada 3 horas. A gente simplesmente sente e vai ao banheiro. E com a comida também pode ser mais assim. O corpo ele está o tempo todo nos avisando, tanto a fome, dizendo que eu preciso comer, a saciedade, informando que já está bom, os sinais, né? O meu intestino que não funciona bem depois que eu como alguma coisa que não me faz bem. Então, a ideia é olhar para isso, né? E aí a gente vai crescendo desconectado. Então, muitas pessoas hoje adultas, elas têm uma relação ou não necessariamente de comer mais. Algumas têm um comer emocional, né, que leva a um exagero, mas outras, elas, na verdade, elas têm um comportamento de comer menos. Né? Elas ficam fazendo tantas restrições, né, são tantas dietas, ou sempre tentando comer o menos possível, que isso vai também atrapalhando o metabolismo, lentificando o metabolismo. E aí existe também os momentos de exagero, né, que são aqueles momentos onde eu não consigo sustentar essa restrição e aí tenho esses momentos de exagero. Então acho que Não é é normal saudável comer a também. mais. Oi? Acaba não sendo algo saudável também, né? A Sim, pessoa, tipo, ela vive numa dieta, só que aí ela vai exagerar muito, aí depois ela volta para aquela restrição e ela acaba tendo sempre essa oscilação e não comer sim, tão saudável quanto poderia, né? sim. Ah, peraí. Realmente precisamos comer a cada 3 horas ou depende do corpo de cada um? Adorei a pergunta. Essa é uma pergunta ótima. Gostei. É, é uma coisa que a gente escuta muito, né? O tal do comer de 3 em 3 horas, mas na verdade não. A gente não precisa comer exatamente a cada 3 horas, porque a gente não vive igual todos os dias, Uhum. né? E nós não somos iguais uns aos outros. Então, da mesma maneira que a gente não necessariamente dorme igual todos os dias ou vai ao banheiro igual todos os dias, a gente também não precisa seguir essa. O nosso corpo também não tem esse reloginho de a cada 3 horas. Depende muito de cada pessoa, depende muito também do que eu comi na última refeição, né? Então, se eu comi uma salada no almoço, talvez eu tenha fome antes. Se eu comi uma feijoada, vai vir Come depois. Então, depois. depende muito do quão digestivo, assim, né? Facilmente é o alimento, o nível de metabolismo de cada pessoa. Então, tem pessoas que comem com mais frequência, né, de a cada 2, 3 horas. Tem pessoas que comem um pouco mais afastado, a cada 4, 5. Depende muito de cada pessoa, do estilo de vida, do ritmo de vida, de trabalho também. Então, a gente Tá? precisa observar isso. E para a gente falar um pouquinho dos transtornos, quais são as características que identificam que a pessoa tem uma anorexia? Até para quem está assistindo a gente, para a gente levar isso como uma conscientização, porque às vezes a gente conhece pessoas, enfim, quais são os sinais que a gente vê que podem indicar que essa pessoa é legal olhar para isso, pode estar com Tá. transtorno? A anorexia nervosa, ela tá ligada a um intenso medo de engordar. Não necessariamente a pessoa tem aquela aparência esquelética. Aquela aparência geralmente está ligada a uma anorexia já bem avançada, né, Tá. que já vem perdurando há muito tempo para chegar naquele nível. Mas o que sempre tem na anorexia é esse intenso medo de engordar, uma fixação por perder peso e uma restrição significativa. Então a pessoa ela fica tentando restringir ou consegue ou tenta, né, o máximo possível ao ponto dela ter um consumo realmente muito baixo e começar daí a entrar numa desnutrição, às vezes até vários prejuízos e inclusive a mortalidade da anorexia nervosa ela é bem considerável. Então, a anorexia nervosa ela está muito ligada a um comportamento muito restritivo, muito controlador, fixação geralmente em calorias, de baixa caloria, e
As pessoas que têm anorexia nervosa, geralmente elas são muito perfeccionistas, e isso vai para a alimentação também, né? Então são muito controladas, muito restritivas, e muitas vezes o tratamento ele é bem difícil de ser colocado, né? Justamente porque a pessoa, a doença ela é tão forte que a pessoa tem dificuldade de perceber que ela está doente. Está ligado a essa questão de estar o tempo 24 horas, né, constantemente obcecado em emagrecer ou com muito medo de engordar e com comportamentos muito restritivos. Tá, então essa pessoa ela vai verbalizar isso em algum momento. Para quem tá ao redor, ela vai acabar falando sobre esse medo que ela tem, de repente, de engordar, né? Ou, sei lá, essa fixação de Sim, emagrecer muito forte, porque ela acaba não dando conta disso. Ela acaba externalizando isso para quem tá ao redor dela. É é possível dizer... comum, Ah, né? perdão. É comum, assim, que a pessoa fale. Acho que a gente pode começar a suspeitar, né, uma pessoa que é próxima, quando você começa a perceber que ela está comendo cada vez menos, ou, né, assim, porções muito pequenas, demora muito para comer, ou pula muitas refeições, dá muita justificativa para não comer junto, ou quando também as falas começam a ser muito desconectadas, né? Então começa a falar, nossa, eu tô muito gorda, ou eu comi demais, e quando a outra pessoa ali, você, né, vê claramente que não é isso, que não tá batendo, né? Aí a gente já começa a ficar com uma certa suspeita. E a anorexia, ela acontece mais na adolescência ou tem adultos também que igualmente para adultos? Ou a gente tem mais adolescentes com esse quadro? A faixa de risco é a adolescência, por ser uma fase mais complicada, né, em que existe mudança de corpo e muitas pressões aí relacionadas à estética. Mas é a faixa mais comum, Tá. mas é bem comum adultos também. É muito comum o quadro cronificado da doença, em que a pessoa às vezes tem 15, 20 anos já essa doença. Nossa. Então isso acontece também, né? A pessoa às vezes começou na adolescência e chega na vida adulta. É comum a migração de transtornos também, ir de um para o outro, mas a faixa mais comum é a adolescência. Só que também a gente já vê, às vezes, em criança, não é Não é tão tão comum, mas frequente. acontece, e em idosos, às vezes, também. Então, assim, pega um pouco de todas as faixas, mas a adolescência é a de maior risco, né? Tá. E a bulimia? Quais são as características e como que esse transtorno se manifesta assim na pessoa? A bulimia, ela tem um comportamento bem diferente da anorexia. A pessoa que está vivendo com bulimia, ela tem um comportamento de restringir, igual ao da anorexia, só que essa restrição, por alguma característica desse transtorno ali, dessa pessoa, ela não consegue sustentar e isso desencadeia, engatilha episódios de compulsão alimentar. Tá. E depois da compulsão existe um método de compensação, que pode ser a prática de exercício físico, né, às vezes o uso de alguns medicamentos, ou a purgação, né, que é o que a gente mais ouve falar, mas não necessariamente, então esse é um mito, né? Nem todo mundo que tem bulimia vomita, não é uma verdade, né? Podem ser outros tipos de purgação, de compensação, como o próprio exercício físico, e muitas vezes até a pessoa, ela acha que não tem um transtorno alimentar, porque na verdade só o que ela faz é se exercitar, assim, né? Ela não faz nenhuma purgação, é um exercício intenso, mas isso também é considerado um método compensatório, ou jejuns também são considerados. Então é sempre esse ciclo: restrição, compulsão e purgação. E Olha, diferente da pessoa com. Ai, desculpa. É diferente da pessoa perdão, com eu já tive anorexia. amigas minhas pessoais, que iam, por exemplo, a restaurante à noite para comer e que aí no dia seguinte tomavam um monte de chá, misturavam um monte de Ah, erva sim. para poder ficar o dia inteiro indo no banheiro para compensar que tinha. E a gente achava normal. Não, Sim. nunca achava que era um problema, porque como a pessoa comia, né, durante a semana fazia dieta, mas aí toda vez que saía daquela dieta, então a pessoa compensava tomando um monte de chá e acabava tendo um monte de dor de barriga, passando muito mal mesmo.
até às vezes chegava a desmaiar, mas e a gente achava que era super normal, mas já é um tipo de comportamento que não é apropriado. É, eu acho uma das grandes dificuldades dos transtornos alimentares é que eles são muito reforçados. Eles são tão naturalizados, os comportamentos disfuncionais eles estão sendo considerados tão normais que muitas vezes a pessoa, como foi meu caso, né, só acha que tá normal, não tá conseguindo fazer dieta, compulsão é porque comeu demais, né, usar um laxante, é porque né, todo mundo usa, e Uhum. não são comportamentos normais. Então, a gente tem os transtornos alimentares, cada um deles tem alguns critérios que a pessoa precisa preencher para receber esse diagnóstico, né, pelo psiquiatra. Só que os estudos mostram que os quadros parciais, que eu não, às vezes eu não preencho todos os critérios, mas eu tenho comportamentos alterados com a comida, eles são de 4 a 5 vezes mais Mas frequentes. Né? Então, se eu não me engano, a anorexia é 1%, a prevalência é alguma coisa assim, mundial, mas os quadros parciais, em que a pessoa ainda não preenche todos os critérios, são de 4 a 5 vezes mais. Então, a gente tem bastante quadro que é o que a gente chama de alimentação transtornada. Às vezes eu não tenho um transtorno alimentar em si, mas eu já tenho uma relação ruim com a comida. E se eu já tratar agora, né, se eu já procurar um profissional, se eu já sofro muito ao comer é difícil, eu sinto muita culpa, eu faço muita dieta, estou sempre em efeito sanfona, se eu já vivo um certo tipo de sofrimento com a comida e o corpo, já dá para procurar ajuda para trabalhar isso e não precisar esperar com que possa virar, né, algo mais grave. eu acho que as pessoas nem procuram ajuda porque elas nem sabem, né? A Sim, gente não sabe, na verdade, falta informação, né? Então, a gente acaba olhando para aquilo como se fosse algo natural, realmente por isso, né? Porque existe sim, uma cultura mesmo de você estar magra, de você fazer essa compensação, e mesmo pela internet, tem muita gente grande, né, dentro da internet que fala, eu como, eu uhum, malho para comer. Então, pego pesado. Se eu, final de sim, semana e hoje eu vou malhar muito mais. Então, acaba. E aí a gente acaba achando que isso tá tudo certo, né? Você sim, agir dessa forma, quando na verdade você já tá com uma indicação de que alguma coisa não tá bem, né? Você não tá conseguindo só comer e sim. ficar bem de ter comido, né? Se permitir, sei lá, um final de semana, você comer o que você quer. Todo esses sentimentos negativos atrelados ao comer, eles já não são normais. São comuns, né? A relação ruim com a comida, ela é comum. Comum, toda essa prática de dietas, né, de sentir culpa, de compensar, aquela cultura do fecha a boca e malha, né, e exercita, mas não é normal. Né? O comer para o ser humano deveria ser algo mais natural, mais tranquilo, que vai nos dar aí nutrição e também né, alegria, compartilhamento, para a gente viver a nossa vida. Não deveria ser o foco da nossa vida. Tá? E para muitas pessoas acaba sendo, né? Principalmente quando a gente está de dieta, a gente passa o dia inteiro pensando no que não pode comer, né? Sim, bem isso. E como que uma pessoa sabe que ela tem um episódio de compulsão alimentar e não só que ela comeu demais? Porque às vezes a gente gosta muito de um determinado alimento, Sim, sei lá, fez uma lasanha e você adora, você exagera, né? E aí qual que é a diferença isso. entre o exagero e a compulsão? Isso é uma dúvida bem comum, né? Porque até como tem se falado mais de compulsão alimentar, muitas vezes as pessoas acham que tem, mas não tem, né? Tem exageros. Então, o exagero é quando a gente ultrapassa, né? Come a mais do que comeria normalmente, ou eu chego a sentir desconforto, né? Às vezes até passo mal, fico muito cheio. Mas um episódio de compulsão alimentar, ele é um comer muito maior do que um exagero, né? Então não é eu comer 2 pedaços a mais de lasanha, é eu comer. Muitas vezes são episódios muito grandes, né? Então eu como uma pizza inteira e depois eu como um pote de sorvete. São quantidades muito grandes, muito maiores do que o normal e também numa quantidade de tempo reduzida. Geralmente
Os estudos colocam até 2 horas, mas o que eu vejo dos meus pacientes é assim, meia hora, 10 minutos a meia hora comer tudo aquilo com uma sensação de perda de controle, é como se de repente eu precisasse comer e depois que eu como até realmente não entrar mais, vem a sensação de culpa, vem a sensação de vergonha. Geralmente são escondidos, não acontece, não é comum acontecer na frente de outras pessoas, geralmente é mais escondido. E dependendo do quadro de compulsão, às vezes são até coisas que a gente não considera comestíveis. Então acabou tudo que tinha e come do pote de açúcar, come farinha, comida congelada. Esses são uns quadros onde já está mais grave. Tá. Ó, a Nicole mandou outra pergunta excelente aqui. Existe uma questão de desejo alimentar ligado ao ciclo hormonal? Por exemplo, mulheres de TPM que desejam comer chocolate. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Assim, a gente tem... O nosso corpo ele vai manifestando através dos nossos desejos alimentares aquilo que muitas vezes a gente está precisando. Então, às vezes eu tô tô precisando de ferro, aí sinto vontade de comer um feijão. Existe muito essas relações. E na TPM, que envolve essa queda hormonal, né? Muitas vezes a gente tem essa baixa aí de estado geral, né? Fica mais deprimida. E o chocolate, ele é fonte de triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, ele traz além do próprio açúcar, né, que também já dá um pico de serotonina, ainda tem esse triptofano, e aí essa combinação junta com questões culturais também, né, onde a gente já tem essa relação mais afetiva com o chocolate, e aí muitas mulheres têm esse desejo mais aumentado nessa época mesmo. Isso está tudo bem. Tá. Eu já ouvi falar também que o desejo de grávida é justamente isso, né? Às vezes algum nutriente, alguma coisa que aquela pessoa tá precisando e aquilo se manifesta como um desejo para que ela possa consumir aquilo e entregar para o bebê aquele nutriente. É verdade Sim. mesmo? Confere? Então, essa foi até uma coisa que eu pesquisei há 2 anos atrás que eu estava grávida e eu fui fazendo, eu via nas minhas pacientes que estavam grávidas já esses relatos de desejos que batiam com necessidades da fase, né? Então às vezes tinha desejo de leite, era bem uma época mesmo que falava numa necessidade de cálcio, por exemplo. Eu vi muito isso em mim e eu fui pesquisar. Não existe um consenso exatamente para a gente poder afirmar isso, mas os estudos suspeitam que possa ser sim, pelos relatos de várias mulheres, de que existe essa relação. Eu vi muito isso na minha, assim, e é muito, muito legal isso. É um jeito legal do corpo falar, né? Ó, a Jaqueline mandou uma pergunta para nós. Como proceder quando a pessoa já identificou quais são os motivos que a levam a se descontrolar com a comida? De um jeito assim, que seja saudável, sabe? Não culposo. Sim. Bom, acho que o primeiro passo é a gente entender, é identificar. Quando eu já consigo entender, eu já suspeito desses motivos, já suspeito quais são as emoções ou quais são os gatilhos, comentários, pensamentos que fazem com que isso aconteça, já é meio caminho andado. Então, sempre com muito carinho e respeito com a gente, né? Sem se culpar, sem se recriminar, porque por alguma maneira eu desenvolvi esse comportamento e a comida me ajuda. Por mais que eu não goste desse comportamento, ela está me ajudando. E nesse caso, já sabendo ou suspeitando dos motivos, eu recomendaria a busca de um psicólogo, né, para ir direto na fonte. Eu sempre trabalho em parceria com os psicólogos, então eu trabalho o comer emocional, ajudo por meio de várias ferramentas a pessoa a identificar os possíveis gatilhos, as possíveis emoções, mas quem vai trabalhar essas emoções e novos comportamentos aí seria o psicólogo, já não é mais dentro da área da nutrição. Então eu recomendaria a busca de um psicólogo, mas pensando na comida, de não se recriminar. Eu até estava falando esses dias do comer emocional que está aumentado na quarentena, porque as pessoas estão mais ansiosas, né?
nosso prazer diminuiu porque a gente não sai de casa, né? Diminuiu a nossa socialização. Então as pessoas têm comido mais emocionalmente. E a gente precisa, primeiro de tudo, aceitar, né? Que em algumas fases a gente precisa, aceitar que é isso que eu estou sentindo e que a comida está me ajudando dessa forma. Tentar degustar mais a comida ao invés de só comer. Eu tô te vendo, tô te ouvindo agora. Antes. Agora deu. Tinha caído alguma coisa, mas agora deu certo. Tá bom. Voltou, né, Marco? Tá. O pessoal tá te vendo, tá te ouvindo, tudo certo. Tá, você estava falando de não da gente ter uma relação com a comida saudável, da gente, né, olhar para aquilo como algo nutritivo, algo bom. E aí perguntaram aqui se o leite realmente é esse vilão que as pessoas estão falando agora, que virou esse grande vilão, ou se não é. Essa coisa de ter vilões na alimentação, né, é algo bem polêmico. Sempre existe um vilão da vez, né, porque vão surgindo novos estudos. Às vezes as pessoas têm a impressão que a nutrição muda de ideia. Mas a verdade é que quando a gente pensa na ciência da nutrição, a gente não tem como ter conclusões tão assertivas assim, né? De dizer, olha, o leite faz mal realmente para todo mundo. Porque é difícil fazer um estudo que isole essa característica, né? Esse alimento e tudo mais. Então, na verdade, não é que a nutrição mudou de ideia, é que são pegos alguns estudos e isso já vai tomando uma proporção exagerada. Então, existe uma certa questão em relação ao leite, que algumas pessoas têm, né, intolerâncias, não toleram muito bem, algumas pessoas muita quantidade, outras conseguem, né, comer um pouco, outras nada, mas não é um alimento que faz mal para todo mundo. Na verdade, se a gente for realmente olhar para a ciência da nutrição, para todos esses alimentos vilanizados, né, seja o glúten, né, o pão, ou o leite, ou o ovo, a gente precisa olhar para cada pessoa, né, para o quanto essa pessoa consome, se ela tem sintomas, se os exames dela estão bem, porque se ela não tem sintomas, né, ela come uma quantidade que ela digere bem e ela está bem, para ela não faz mal. Então o leite é um pouco assim. Tem muita gente que inclusive não consegue tomar o leite puro, mas um iogurte consegue. Então cada pessoa precisa olhar para si e ver se tolera bem ou não, porque se não tolera, tem sintoma. E é isso que a gente o corpo vai falando se não tá legal. Então eu tenho que prestar mais atenção. A gente sabe que a obesidade faz parte dos transtornos alimentares. Acho que a maioria das pessoas conhece a obesidade. Mas se você quiser falar um pouquinho assim sobre quais são as características mesmo da obesidade como um transtorno alimentar. Bom, a obesidade, né, na verdade, ela não é um transtorno alimentar. Até muitas vezes as pessoas acham que é o oposto, né? Ela também não é o oposto de um transtorno alimentar, né? Que a gente pensa no transtorno alimentar com aquela pessoa super magra e a obesidade com uma pessoa obesa, né? O oposto. Não são o oposto. A obesidade, ela não é um transtorno alimentar em si, mas é comum que pessoas que tenham obesidade possam ter um transtorno alimentar, tanto, né, que eu trouxe aquela estatística da compulsão alimentar. É muito mais comum a compulsão alimentar relacionada à obesidade. Então, a obesidade seria esse acúmulo de massa gorda. E quando ela está ligada a um transtorno alimentar, é mais comum que esteja ligado então ao transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele é parecido com a bulimia, ele tem o mesmo ciclo da bulimia, da restrição e da compulsão, só que ele não tem purgação. Então essa é a grande diferença da compulsão para a bulimia. É mais comum que esteja ligado a transtorno da compulsão alimentar, e a Patrícia comentou ali que um comer transtornado, então isso é bastante comum. Não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno alimentar de fato, mas ela pode ter um comer transtornado. Mas acho que dá para aproveitar aqui esse momento só para também trazer um esclarecimento que a obesidade ela tem muitas causas.
Inclusive causas que a gente nem entende direito, né? E para cada pessoa ela é causada de um jeito. Então, não é todo mundo que tem obesidade que é doente, né? A Uhum. obesidade, inclusive a gente tem visto muito a questão da obesidade ligada, uma obesidade metabolicamente saudável, assim como tem pessoas magras que são doentes. E nem todo mundo que tem obesidade tem uma relação tão conflituosa com a comida. Essa obesidade ela pode estar ligada a outros fatores também, fisiológicos, né, genéticos, tem uma série de outros fatores. Mas realmente a gente sabe que essa questão do comer transtornado é bastante comum. A Patrícia falou aqui que é multifatorial, e é isso mesmo que você falou logo no começo, né? Que assim é ambiente, tem uma série de coisas Sim, que acabam relacionando aquela pessoa a vir a ter, né, um possível transtorno de alimentação. Várias coisas até a gente nem tem como saber exatamente o que é, né? Às vezes é uma mistura sim. de algumas coisas que acaba levando. E Até a pensando assim, só para deixar uma questão para vocês que estão assistindo, sempre que existe é, uma questão com peso, né, uma disfunção com peso, seja para cima ou para baixo, ou uma disfunção com a alimentação, vale a pena procurar uma equipe, né, na medida do possível, uma equipe de profissionais, né, se tiver envolvido para além do médico, né, para além do endócrino, que geralmente é o médico procurado na obesidade, mas também muitas vezes o psiquiatra, né, não necessariamente a pessoa vai precisar tomar medicamento, mas o psiquiatra ele também trabalha questões além do medicamento, né, um psicólogo, um nutricionista e quanto mais conseguir ter um olhar multidisciplinar, de ir além dessa questão de só emagrecer, né, de toma medicamento, faz dieta e emagrece, quanto mais a gente conseguir entender, falando da obesidade, esse olhar multifatorial, né, de olhar para a vida, de olhar para as minhas questões internas e começar a trabalhar junto com essa pessoa, é mais chance dela conseguir sucesso. Perfeito. A Patrícia colocou, o pessoal tá adorando, assim. Isso. Obrigada, fico feliz que vocês estejam gostando de verdade. Todo mundo colocou que foi a melhor explicação. Eu acho que Ah, que legal. desmistificou um pouco, porque a gente está muito acostumado a ver nutricionista falando de dieta. E é muito gostoso olhar desse jeito, assim, porque Uhum. é um jeito mais natural, né? Mais saudável, de fazer uma relação realmente diferente que faz muito sentido. Então, acaba até Sim, deixando a gente mais leve com relação ao comer, né? E eu com acho que certeza. tá todo mundo precisando um pouco disso, né? De uma Eu acho leveza. que acho que a grande maioria das pessoas tem já percebido que a dieta não é o melhor caminho. Eu acho que a grande questão é que a gente sempre aprendeu que se a dieta não deu certo é porque eu que não consegui sustentar. E aí agora, depois de já tanto tempo fazendo dieta, né, de tantas experiências, cada um de nós, a gente vai percebendo que talvez não tenha algo errado nessa metodologia da gente ficar só se privando e passando vontade, e passando fome. E a ideia que eu trago é de que não precisa. Né? A gente não foi feito para ficar passando fome, né, passando privações o tempo todo. O comer ele é simplesmente para nos saciar, para nos fazer bem, e ele pode ser algo bem mais leve. É perfeito. A Patrícia trabalha também com abordagem não Ah, prescritiva. que Perfeito. legal! Legal. Ah, por isso que ela sabe tanta coisa, que ela tá falando aqui, comentando. Que legal, Patrícia. Demais. E para quem está assistindo a gente, eu separei outros dois aqui transtornos, só que um deles eu acho que você já falou que ele não é um transtorno propriamente dito, acho que ele não faz parte do DSM-4, mas eu achei que são curiosos para a gente falar, porque a maioria das pessoas não conhece, que é a vigorexia e esse transtorno é síndrome de Pica, é assim que se fala ou é transtorno de Isso, Pica? eu acho que é síndrome, mas também não Tá, tenho certeza, mas é um desses dois. tá bom. Então, a vigorexia, ela não é considerada ainda um transtorno alimentar, né, assim, igual a anorexia, a bulimia, mas já tem bastante literatura sobre ele.
e até ele tem sido relatado por alguns atores, chamam assim de anorexia inversa. Porque na verdade a vigorexia ela está muito ligada à questão do ganho da massa muscular. Por isso ela é excepcionalmente assim um transtorno alimentar mais conhecido em homens, porque está ligado ao ganho de massa muscular, ao crescimento, né? Então o paciente ele sempre vê que precisa crescer mais, precisa ganhar mais massa, sempre acha que não está suficiente, que ainda está muito mirrado. E aí, além de ter disfunções com a alimentação, muitas vezes envolve disfunções com o uso de anabolizantes, né, hormônios nesse sentido. Então, por isso que tem alguns autores que chamam de anorexia inversa, mas é que os comportamentos são no sentido de ganhar, né? E tá sempre insatisfeito, sempre achando que não tá bom. E nisso, muitas vezes também vai colocando a saúde em risco, principalmente no uso de muito suplemento e muito anabolizante e questões desse tipo. Perfeito. E a síndrome da pica, ela não é tão comum. Não, ela não tem essa mesma característica dos outros transtornos alimentares, né, de ser ligada a uma questão da imagem. Ela é até mais conhecida em crianças. Na verdade, o que é, né? É quando existe a questão, a criança ou o adulto começa a consumir coisas que não são alimentos. Tá. Por exemplo, é comum areia, pedra, Tijolo, né? Sabonete, são outras coisas que não são alimento e que inclusive podem prejudicar, né, muito a vida da pessoa, né, dependendo do que é aquilo que ela come. Tem relatos de urina, sabão em pó, que vai prejudicando realmente na saúde da pessoa e é mais comum em crianças. Tá. Também existe relatos em gestante. Dentre as causas, tem bastante investigação assim para buscar entender. Muitas vezes está ligado a questões psicológicas ali da criança mesmo, daquilo que ela está vivendo. Ou também tem alguns relatos de desnutrição, né, de ser uma necessidade nutricional. Então, por exemplo, tá com ferro, uma necessidade muito grande de ferro e começa a comer o tijolo, né, com esse desejo, né, porque a pessoa ela tem realmente vontade de comer isso. Terra. Também tem alguns relatos na gravidez, que também pode estar ligado a essa questão das necessidades nutricionais. Mas independente da causa, né, que se for diagnosticada, é quando a pessoa ela começa a ter esse consumo dessas coisas que não são alimento e isso começa a prejudicar a vida, tanto física, mas também social, né, por se tornar algo bastante insustentável, que a pessoa precisa consumir, né, com bastante exagero. Ela começa a ficar como se fosse viciada naquilo. Não é que ela come às vezes. Ela vai consumir, fica comendo tijolo. Depende da pessoa. Tá. Depende, não tem, esse não tem um limite. Mas geralmente é um consumo frequente, não é uma coisa que você fez uma vez na vida. E também não é considerado, né, se é uma pessoa que tem alguma alteração cognitiva, né? Não é considerado uma criança muito pequena que come come tudo que tem pela frente, né? Sem saber Né? ainda. No caso de crianças é quando a criança já tem uma consciência e ela realmente come aquilo porque ela tem um desejo por aquilo. Existe uma certa frequência. Eu sei que tem casos onde a pessoa realmente se sente, né, viciada e consome em excesso, mas não é uma regra. Para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse como que nós, como sociedade, podemos contribuir para tentar diminuir a grande incidência de transtornos alimentares que hoje temos no nosso país, no mundo, como sociedade, de que forma que a gente poderia fazer isso, até para deixar aí um recado para quem assistir essa live depois. Sim. Olha, eu vejo assim que algo que está nas raízes aí do transtorno alimentar, né? E que eu acredito que faria muita diferença quando a gente conseguir começar a contemplar mais a diversidade da imagem.
né? Porque existe uma correlação, por mais que esse transtorno alimentar seja ligado a uma outra questão, um abuso, um trauma, existe muito forte a correlação com os padrões de beleza. Então, enquanto a gente tem esse padrão muito limitado, a gente não aprende a respeitar as diversidades, né? Então, eu vejo no consultório que as pacientes contam que desde criança elas já sofriam bullying, né? Já diziam que é muito gordinha, ou é muito fofinha, não tá bom, tem que emagrecer. Então, isso tudo vai fazendo com que a pessoa ela comece a sofrer de insatisfação corporal, né, se sentir muito inadequada e comece a usar a comida como um instrumento para chegar na tal imagem perfeita, né, para se adequar. Então, acredito que algo que a gente pode fazer muito precioso em relação à prevenção de transtorno alimentar é começar a trabalhar junto com as crianças e os adolescentes, com os adultos também, né? Mas principalmente aí, pensando em prevenção, com crianças, trazendo essa questão do respeito à diversidade de corpos, que comer é um direito, né? Não é uma questão de disciplina, mas é de se alimentar, que todos merecem se alimentar, se nutrir, para ter energia, para poder seguir sua vida. E não ficar pensando que, né, comida é para emagrecer, que não pode, que faz mal. Então, acho que a gente precisa mudar essa cultura e começar a olhar mais como corpo como um instrumento de vida, né, e a alimentação como combustível para essa vida. Nossa, eu amei. Achei tão legal. Nem sabia que existia essa abordagem. Fiquei muito feliz de saber que é possível né, se alimentar de uma forma tão saudável e levando isso de um jeito tão natural e tão gostoso. Gostei muito, muito. O pessoal adorou. Tá todo mundo falando que amou, que gostou muito da explicação. Tenho certeza que todo mundo que está aqui realmente gostou, porque, né, não teria por que escrever isso. E eu quero muito te agradecer muito por toda a sua explicação e principalmente por você ter trazido essa lição de vida aqui para nós. Muito obrigada. Que bom. Nossa, eu fico muito feliz, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, sobre essa abordagem da nutrição. Espero que ela alcance muitos lugares e que essa mensagem, tanto que o nome do nosso livro é Em Paz com a Comida, né? Porque é essa mensagem que é possível viver em paz com a comida, mais do que isso, que todos nós merecemos, né? Que a gente tem tanto para fazer na nossa vida, tanto para viver e ficar preso a essa questão de imagem, de alimentação, é nos reduzir muito. Então, fico muito feliz pelo espaço, agradeço muito o convite. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que assistiu. Boa noite a todos. Vou encerrar. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.